criminosa. Cyborg 2, filme inédito com Jack Palance. Amanhã em Intercine. Quando um casal se separa e não existe acordo, todos sofrem. A questão, em geral, começa envolvendo sentimentos e termina com a definição da pensão que deve ser paga para garantir o sustento dos filhos. Mas a separação pode ser ainda mais difícil quando os pais disputam a guarda dos filhos. O mundo de Marlene desmoronou quando se separou do marido. Ele conseguiu na justiça a guarda do filho mais velho e sumiu. Como foi que o seu marido conseguiu a guarda do seu filho em Manaus? Eu acredito que eu tenha perdido a guarda porque eu não procurei nem a justiça gratuita, eu procurei diretamente a assistente social. E ela disse para mim que seria resolvido por ali mesmo. E diante desse resolvido por ali, eu fiquei sem advogado, não procurei a justiça gratuita e ficou tudo resolvido, eu perdi a guarda. Foi tudo resolvido dessa forma, sem eu ser assistida por um advogado. Depois de localizar o novo endereço do ex-marido, Marlene tentou um acordo amigável para voltar a visitar a criança, mas não conseguiu. Ele estabeleceu regras para essa visita? Eu posso visitá-lo lá dentro do apartamento. Aí ele estabeleceu isso como condição? Estabeleceu isso como condição. Mas isso não foi advogado, não foi juiz, foi ele que estabeleceu como essa condição de visitá-lo lá 2 horas somente, e às vezes com pessoas vigiando. Tem sempre alguém por perto? Sempre alguém por perto. Mas a senhora não pode sair com a criança? Não posso. No início, logo que eu encontrei, ele ficou muito assustado, que achou que eu entraria na justiça, então ele me permitiu que levasse a criança para casa. Quando a criança manifestou vontade de morar comigo, aí ele estabeleceu essa regra que não vai mais para casa. O que a senhora pretende fazer? Estou com um processo com ele para ser transformada essa situação. Eu quero a guarda do menino, eu tenho condições de cuidar do meu filho. Eu cuido do nosso outro filho, né, que também é dele, e eu estou cuidando dele e tenho condições de cuidar dos dois juntos. Eu quero isso, criar meus filhos juntos. Marlene procurou a Justiça Gratuita de São Paulo em busca de uma orientação. Ela sabe que vai enfrentar uma batalha difícil. Eu preciso explicar para a senhora que para retomar essa guarda, a senhora precisa, para a Justiça, mostrar para o juiz que a criança está sendo maltratada, que a criança está sendo abandonada pela mãe ou pelo pai, certo, que a criança não está sendo bem alimentada, enfim, coisas graves que façam, que autorizem o juiz tirar a criança do pai. Porque se você não provar esse tipo de coisa, dificilmente você vai conseguir tirá-la de lá. A luta pela guarda do filho depois de uma separação mal resolvida é sempre marcada por acusações graves, na tentativa de provar que o outro é que não tem condições de educar a criança. Situações muito íntimas do casal são então discutidas em juízo. Praticamente não existem vencedores nesse tipo de disputa. O cinema, com todo o seu realismo, tem conseguido traduzir a angústia e o sofrimento das pessoas que se envolvem em situações como essa. O filme Kramer vs. Kramer ganhou 5 Oscars em 1979 ao mostrar a luta de um publicitário interpretado por Dustin Hoffman para ficar com a guarda do filho. I don't want to be late for school. See you later. Wait a minute, let me give you your homework. Give me here. Hi, Tommy. Kramer é abandonado pela mulher e faz malabarismos para cuidar do filho e trabalhar. Acaba perdendo o emprego. Meses depois, a ex-mulher aparece querendo o filho de volta. Kramer aceita então um emprego inferior à sua qualificação para disputar a guarda do filho em condições de igualdade com a mãe do menino. You got yourself a job. Congratulations. Really? Is he kidding? Not at all. Welcome aboard. Thank you. Thank you very much. Apesar da dedicação ao filho, Kramer acaba perdendo a guarda do menino na justiça. The father shall have the following rights of visitation every other weekend, 1 night each week to be mutually agreed upon, and 1/2 of the child's vacation period. That's it. Mas a ex-mulher percebe então que o filho prefere ficar com o pai e desiste da guarda da criança. I came here to take my son home. And I realize he already is home.
Só que na vida real as coisas nem sempre terminam como no cinema. No corredor da Justiça Gratuita das Varas de Família de São Paulo, o assunto é o de sempre. Ex-maridos que não pagam pensão, a guarda dos filhos, separações marcadas por muito sofrimento. Aqui reencontramos duas pessoas conhecidas, Vera Lúcia e Marlene. Elas vieram em busca de notícias sobre o andamento dos seus processos. Você só tem ele? Não, eu tenho ele e o outro de 6 anos. Foi para você a separação? Mas o caso que chamou nossa atenção foi o de Adriana Moraes, 17 anos. Os pais dela se separaram há 2 anos. De lá para cá, a vida de Adriana mudou muito. Antes da separação, antes dele arranjar essa mulher, a gente era ligado, a gente saía, era eu, meu pai, minha mãe, sempre. Todo lugar que a gente ia era nós 3, se divertia muito. Depois que ele começou a arranjar essa mulher, começou a se distanciar da gente, começou a me maltratar, falar que não queria mais ver eu junto com ele, por causa que eu estava atrapalhando o relacionamento dele com a patroa dele, que é a mulher que ele se juntou. Foi difícil, mas agora já tenho outra cabeça, já penso que se ele não quer me ver, eu não posso obrigar ele a me ver. A única coisa que eu posso fazer é eu ter meu direito, que é pensão. E ele não quer dar nem pensão. O pai de Adriana já faltou a 2 audiências. E pelo jeito ele não vai aparecer tão cedo. Normalmente, quando os homens comparecem ao fórum para pagar pensão alimentícia, todos eles se dizem desempregados. Qual é a finalidade disso? É de não pagar pensão. É de fugirem às suas responsabilidades. Pouco se lhes dá se os filhos estão passando necessidade, se estão morrendo, se estão doentes, eles não querem saber. O que eles fazem é tudo para fugirem à responsabilidade do pagamento de pensão. A maioria das mulheres que recorrem à justiça já passaram por uma delegacia como essa. A delegada Naracida Men trabalha aqui há 10 anos. A experiência fez dela uma especialista no assunto. Se fosse só o lado criminal, o lado jurídico da coisa, seria muito mais técnico. Abrir-se-ia o livro, ditar-se-ia a lei, né, para ela ser executada, mas não é assim que ocorre. Na realidade existe envolvimento e todas as pessoas que trabalham com esses casos, mesmo na época que eu trabalhei na justiça, no Poder Judiciário, você se envolve com o problema. Eu digo para os advogados que eles casam literalmente com os casos. Depois do intervalo, a experiência deste bloco. Vamos conhecer a experiência de um casal que se separou, mas conseguiu resolver as diferenças para garantir a tranquilidade e a segurança dos filhos. Luna e Fábio vivem uma vida dupla e estão felizes assim. Sexta-feira, 4 da tarde. A professora de francês Vera Machado está levando os filhos para passar mais um fim de semana em companhia do pai. Os dois estão separados há 7 anos. Pai, chegamos. Tchau, então. O jornalista Simon Widman e a ex-mulher encontraram uma solução criativa para que os filhos não perdessem o contato com nenhum dos dois. A chamada guarda compartilhada. Fábio e Luna ficam com o pai às segundas e quartas e com a mãe às terças e quintas. Os finais de semana são alternados. É difícil administrar os filhos assim de uma forma compartilhada? Olha, não é difícil quando você tem a determinação de, mesmo separando, você manter uma relação próxima dos teus filhos, né? Você separa da ex-mulher ou do ex-marido, você não separa das crianças, né? Agora, como é que vocês chegaram a esse entendimento, a esse tipo de solução? Olha, nós chegamos através do diálogo, né? A gente, no começo, quando a pessoa separa, não sabe direito como é que vai fazer, né? Então a gente foi... Eu queria ter um contato diário com eles. Eles eram muito pequenos, eu não queria ficar longe. Então, e o Fábio tinha quantos anos? O Fábio tinha, na época, 5. Você tinha 5 anos na época, né? E a Luna tinha 8 anos. Eles eram 8 anos. Bem pequenos. Eles eram pequenos. Então, aí, essa forma que a gente encontrou foi uma forma que todos os dias eu acabo tendo algum contato com eles.
No começo, até ele estava numa pré-escola, o pessoal falou, olha, é complicado, a criança tem que ter o seu lar, a sua referência, né? E no final do ano, a gente separou em julho, no final do ano, eles mesmos já tinham dito que não tinha havido nenhum tipo de queda, anormalidade no comportamento deles. Escolar, né? Escolar, nem no rendimento, nem na relação com os colegas, e que eles achavam que no fundo a gente tinha achado uma solução interessante, que eu imagino que pode ser praticada por todo mundo. E a Luna, o que acha de morar ao mesmo tempo com o papai e com a mamãe? Eu gostei. Eu não consigo imaginar os meus pais separados de outro jeito, assim, morando só com a minha mãe ou só com o meu pai. E as suas colegas na escola, quando sabem que você mora com seu pai e com a sua mãe? Elas acham meio estranho, assim, mas eu também acho estranho elas morarem só com a mãe ou só com o pai. Você que acha estranho elas morarem só com o pai. Eu acho muito estranho. O que tem de legal na casa do teu pai e na casa da sua mãe? As coisas em dobro. Você tem tudo em dobro? Cama, Você tem duas casa. camas, duas casas. A princípio, a guarda compartilhada pode ser complicada e difícil de ser colocada em prática. Mas Luna e Fábio parecem felizes com esse tipo de solução. Os dois se entendem muito bem e estão sempre brincando um com o outro. Minha irmã sempre disse que ela tem o quarto melhor que o meu, mas agora hoje, na frente das câmeras, eu vou humilhar ela. Vem comigo. Aqui eu tenho 2 violões que ela não tem nenhum. Eu tenho ali um computador que ela não tem, um abajur que ela não tem, um telefone bem melhor do que o dela. Daí aqui dentro tem medalhas de judô, que ela não tem nenhuma medalha. E para encerrar, eu tenho uma coisa que ela não tem e não pode ter, que é um pôster do Corinthians, que é o time que eu torço e que eu adoro. Claro para eles que eles poderiam sempre contar com os dois, que os dois sempre estariam presentes para ajudá-los no que fosse possível, né? Em tudo que eles precisassem. Então eles têm essa segurança de que tanto eu quanto o pai podemos acolhê-los a qualquer hora. Quando os pais não entram em acordo sobre a guarda dos filhos, a decisão é transferida para um juiz. Muitas vezes, as crianças são ouvidas pelas varas de família. Mas essa é uma decisão polêmica. Quando não havia, né, nenhuma possibilidade de entendimento, a gente tentava ver se chegava a uma conciliação e não havendo nenhuma possibilidade de entendimento sobre com quem ficaria com a criança, eu sempre mandava chamar a criança, ouvir a criança sozinha, para que ela definisse com quem ela queria ficar. Eu acho que é uma responsabilidade excessiva. É dizer que essa criança ficou com o pai ou com a mãe porque ele assim quis. E isso, muitas vezes, é uma decisão que não dá para a criança tomar. Sempre que posso, eu vou escuto as crianças. Isso não significa que a vontade da criança vai prevalecer, não é isso. Nem sempre aquilo que a criança quer é bom para ela. Os juízes têm ouvido crianças, pré-adolescentes ou até adolescentes para decidirem com quem devem ficar. Se devem ficar com a mãe ou com o pai. Eu sou radicalmente contra, porque eu tenho uma experiência de mais de 2.000 casos aqui no meu escritório. E essa minha experiência demonstra que muitas vezes os adultos não têm maturidade suficiente para decidirem as suas próprias vidas. Quanto mais um pré-adolescente, um adolescente que com 14, 15 anos se vê pela primeira vez em frente a um juiz para dizer se quer ficar com o pai ou com a mãe. E se escolher mal, vai ter contra si uma mágoa que às vezes se perpetua por parte daquele que não foi escolhido. Mesmo que não sejam ouvidas em juízo sobre a separação dos pais, as crianças encontram sempre uma forma de se expressar sobre o que está acontecendo. Esse é um momento muito doloroso para os filhos. Nessas situações, muitas vezes eles precisam da ajuda de um psicólogo para entender o que estão sentindo. Terapeutas que trabalham com famílias desestruturadas pelos conflitos da separação estão entre os melhores clientes desta loja de brinquedos educativos aqui de São Paulo. Eles utilizam famílias de bonecos de pano a fim de que as crianças, através da brincadeira com esses bonecos, possam exteriorizar os seus sentimentos e reproduzir as dificuldades que elas enfrentam no relacionamento com os pais,
que vivem a crise da separação. A gente reproduz através da brincadeira com bonecos, né? Situações onde a criança possa expressar o seu sentimento de perda com a separação dos pais. A terapeuta Thay Castilho tem uma larga experiência no atendimento de filhos de casais que estão se separando. Quando existe uma separação, essas duas situações de ser casal e ser pai e mãe, elas se encavalam, né? Elas ficam quase que grudadas. Ficam um pouco embaralhadas. É difícil separar o ser pai e o ser ex-marido ou ex-mulher. Deveria ser possível o casal mesmo separado, né? De vez em quando poder estar junto com os filhos como pai e mãe. Isso um casal que pudesse manter os níveis de cordialidade, né? Em prol da situação de ser pai e mãe. Depois dos comerciais, a experiência de um pai que ficou com as 3 filhas depois da separação. O mais importante para mim era ficar com elas e educá-las. A separação é uma realidade. Afinal, quem acredita que todos os casamentos são para sempre? Mesmo assim, ninguém casa pensando em se separar. Quando acontece, é sempre uma surpresa. Viver a 2 é difícil, mas o fim de um casamento tem sempre um gostinho amargo de fracasso. As histórias de Olga, de Luiz Eduardo, do professor Antônio, de Maria do Carmo, de Marlene, de Vera e de João Batista, talvez pudessem ter um desfecho diferente. Talvez bem diferente e menos traumático. Se tivessem encontrado algum tipo de orientação psicológica, eles teriam pelo menos conseguido poupar as crianças. De um modo geral, o nosso trabalho é exatamente, tirar a criança do meio dessa briga, porque quando ela consegue sair dessa briga, ela consegue ficar mais aliviada. Porque a criança, ela nunca quer que o pai e a mãe se separem, Quando o casal briga, ela pode ter o sentimento de que ela provocou a briga, ela pode ter o sentimento de que ela vai unir o casal. Às vezes a criança adoece, porque ela sabe que quando ela adoece, o pai vai no hospital visitar ela e com isso o pai e a mãe vão estar juntos conversando, E nesse momento ela faz uma fantasia que ela pode estar unindo o casal para ficar junto. Tem ocorrido aqui situações que eu considero bastante graves, situações que chegam aqui. Por exemplo, uma menina de 10 anos que para encontrar o pai na visitação, só o faz com o seu advogado. Porque ela não sente confiança em estar junto com o pai. Ela não quer ir à visitação com o pai, mas já que tem que ir, só com o meu advogado. No meu entender, é como se dissesse, eu não confio nem no meu pai, nem na minha mãe. Eu preciso de alguém que me defenda. Que me oriente. E essa pessoa é o advogado. Gilda e Berenice são terapeutas que ajudam casais a compreender melhor os problemas que cercam o casamento. Elas são responsáveis pelo Cefai, Centro de Estudos da Família, Adolescência e Infância, do Rio de Janeiro. Este é o cenário de um novo tipo de terapia. Aqui nesta sala, os casais, sozinhos ou em companhia dos filhos, expõem as suas dificuldades diante de um terapeuta. Atrás desse espelho, um observador invisível acompanha toda a conversa em silêncio. Ele é também um psicólogo e é justamente esse distanciamento que vai preservar esse outro terapeuta das fortes emoções que geralmente afloram durante as sessões, onde são discutidos os conflitos da separação. Quando o casal se separa, que não existe mais a relação do casal, apesar deles continuarem sendo pais dessa criança, Tanto o pai quanto a mãe, quer dizer, o que não fica com a criança, que sai de casa, ele vai ter que viver o ônus dessa separação, que é não ter mais a convivência diária com os filhos. Eu tenho clientes aqui que ficaram com seus filhos e a mãe foi embora, deixou as crianças e se separou e disse, agora eu vou fazer a minha vida, e foi fazer a vida. Essa foi a situação enfrentada pelo publicitário Paulo Gama. Com a separação, ele ficou com a guarda das 3 filhas do casal. Isso aconteceu há 11 anos. Como foi que você administrou essa situação de ser um pouco mãe e pai de 3 meninos pequenos? Bom, na verdade, eu acho se um pai está fazendo o papel de mãe, ele está fazendo o papel errado. Quem segurou o papel de mãe foi a Sandra, minha mulher hoje. A sua segunda mulher. Minha segunda mulher, que desde pequenininha ela cuidou das meninas e tal. O mais importante para mim era ficar com elas e educá-las.
E educar não significa tê-las para mim, guardar dentro do nosso ninhozinho. Não era, ó, a vida é assim. Quer dizer, essa guarda foi uma guarda discutida com a mãe? Foi discutida com a mãe e conversada, muito conversada com a mãe. E ela abriu mão, assim, surpreendentemente, até para muitas pessoas, né? Uma mãe que abre mão das filhas. A fase mais difícil, segundo ele, já passou. As meninas estão criadas e a experiência foi tão boa que Paulo e a nova mulher, Sandra, tiveram mais uma filha. A família já está, inclusive, recebendo algumas visitas especiais. Os namorados das meninas, que aparecem sempre nos fins de semana. 2, 3, 4. Maíra, 15 anos, Nívia, 14, Naira, com 11, e Camila, caçula, com 8, filha do segundo casamento. Elas brigam, discutem, mas se adoram. Quando eu conheci o Paulo, ele já tinha 3 meninas, a Nara era uma bebezinha, a Lívia tinha 3 anos e a Maíra tinha 5. E nós resolvemos constituir essa família e depois veio a Camilinha, que hoje tem 8. Então, assim, no começo é meio difícil, né? Porque eu acho que a mulher, quando ela tem um filho, ela tem toda uma preparação de 9 meses de gestação até chegar. E eu já peguei uma família com 3 crianças. Então, assim, me atrapalhava um pouco com as mamadeiras, com as fraldas. Mas é só uma questão, acho, de ter amor no coração e vontade de que dê certo. E a gente teve alguns problemas, mas assim, acho que nós dois soubemos administrar bem. O Paulo sempre me apoiou, me ajudou. Que isso? Eu lembro muito bem quando a Sandra chegou em casa, mas hoje em dia eu considero ela como uma mãe pra mim. No começo eu não lembro, mas as pessoas falam que eu era uma peste com ela, eu não lembro. Sei lá, deve ser porque eu era muito nova, eu tinha minha mãe também. Sei lá, complica um pouco, mas tipo, hoje em dia eu brigo com a Sandra como é uma mãe, não é como se fosse, entendeu? É uma mãe. Ah, você briga com ela como se fosse uma mãe. É, o relacionamento de uma mãe e filha. Você fala que você entende ela. Assim. Você entende ela? Entendo, ela também não. A Maíra era mais velha, né? 5 anos, então acho que a Maíra que absorveu mais a dor da separação. Então a Maíra tinha alguns problemas de relacionamento comigo no começo, né? De ter maiores lembranças do que foi a vida dela na outra família. Então, assim, as outras, como eram muito pequenas, acho que se adaptaram bem mais fácil, né? Então a Maíra tinha algumas coisas, mas a gente foi, né, dando jeitinho e hoje a gente se dá bem e fala do assunto sem problemas, né? Quando eu me separei, teve o momento da comunicação do fato para as meninas. E eu lembro que eu me aproximei, fui me reunir com elas e fui comunicar. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu não conseguia falar. E elas viravam para mim, olhavam assim com aqueles olhinhos, tudo pequenininho. O que foi, pai? O que foi? O que aconteceu? Eu ia começar a falar e até que eu falei, e foi uma decepção até, porque para elas não foi aquele puta drama que eu achei que ia ser. Né? Então elas até, claro que elas se emocionaram mais com o meu show do que com a notícia. Mesmo porque também não realizavam exatamente o que seria isso, porque também não sabiam o que seria isso. Mas o tempo é sabedor. O tempo é que, se você tiver amor, resolve qualquer situação. É isso. Nós temos uma razão de estar nesse mundo que é ser feliz. E a nossa felicidade não quer dizer que o outro tenha que ser infeliz. Então, no caso de uma separação, o que acontece muito é ou o homem está feliz e a mulher está infeliz, né? Aí a mulher infeliz. Então eu acho que aqui a gente tentou mostrar que todos, né, os envolvidos têm que buscar essa felicidade. O SBT Repórter volta na semana que vem. Boa noite. Até lá. Até lá.